Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, agosto 1860. 8. Segunda parte. Conversas familiares de além-túmulo. Tillorier, o físico. Tillorier ocupava-se ativamente na pesquisa de um motor destinado a substituir o vapor e pensou tê-lo encontrado no ácido carbônico que conseguira condensar. Na época, o vapor era considerado um meio de locomoção grosseiro e primitivo. A respeito, lê-se a seguinte notícia na crônica do Patrie, de 22 de setembro de 1859. Se Tillorier tivesse achado um motor de potência sem igual, ao lado do qual o vapor não passasse de mera puerilidade, teria ainda de regular a sua força, e 3 ou 4 vezes os ensaios que ele havia tentado lhe foram funestos. Ao explodir, os aparelhos o cobriram de numerosas feridas, provocando uma surdez quase completa ao mártir da ciência. Entre mentes, julgou-se de bom alvitre reproduzir a experiência da condensação do ácido carbônico no Colégio de França. Por imprudência ou por um acaso funesto, o aparelho quebrou-se, explodiu, feriu gravemente várias pessoas, custou a vida a um auxiliar do professor e arrancou um dedo de Tillorier. Não foi o dedo que ele lamentou, mas o descrédito lançado sobre o novo motor que havia descoberto. O medo apoderou-se de todos os cientistas, e estes se recusaram a render-se a todos esses ingênuos argumentos de Tillorier. Meu aparelho de condensação já estourou 20 vezes em minhas mãos, mas é a primeira que mata alguém. Nunca fez mais do que me ferir. Só o nome do ácido carbônico afugentava todo o instituto, sem contar a Sorbonne e o Colégio de França. Um pouco triste, Tillorier recolheu-se em seu laboratório mais do que o fazia habitualmente. Os que o estimavam notaram, desde logo, que uma profunda mudança se operava em seus hábitos. Passava dias inteiros sem pensar em pôr o seu gato sobre os joelhos. Andava a grandes passadas e não tocava mais em suas retortas e alambiques. Quando, por acaso, saía de casa, era simplesmente para parar no meio da rua, sem dar a atenção à curiosidade e ao espanto que excitava nos transeuntes. Como fosse um homem de fisionomia suave e distinta, com belos cabelos que começavam a embranquecer, e levasse na lapela da sobrecasaca azul o distintivo da Legião de Honra, o olhavam sem muita zombaria. Movida pela compaixão, uma moça o tomou um dia pelo braço e o acompanhou em seu passeio. Ele nem pensou em agradecer a sua amável benfeitora. Passava ao lado dos melhores amigos sem o perceber e sem responder quando lhe dirigiam a palavra. A ideia fixa se havia apoderado dele, essa nuance imperceptível que separa o gênio da loucura. Certo dia, conversava no laboratório com um de seus amigos. Então, disse ele, finalmente resolvi o meu problema. Como sabes, há algumas semanas meu aparelho de condensação quebrou-se na Sorbonne. Algumas semanas? Interrompi-o. Mas já se passaram vários anos. Ah, continuou ele, sem se desconcentrar. Então levei tanto tempo para resolver o meu problema? Afinal de contas, que importam algumas semanas ou anos, desde que tenho a solução? Sim, meu amigo, não só uma explosão é impossível, mas ainda essa força terrível eu a domino. Faço dela o que quiser. É minha escrava.
posso empregá-la à vontade para arrastar massas enormes, movimentar máquinas gigantescas ou obrigá-la a movimentar-se com os mais delicados e frágeis impulsos. E como eu o encarasse com estupefação? Palavra de honra que ele duvida do que lhe digo, exclamou rindo. Mas olha estes planos, estes desenhos, e se não crês em teus olhos, escuta-me. Então, com uma lucidez que não deixava nenhuma margem à dúvida, mesmo para um homem estranho aos arcanos da ciência, discorreu sobre os meios de que dispunha para pôr em ação sua obra. Não se lhe podia fazer uma só objeção. Em todos os pontos, sua teoria era irrefutável. Preciso de 3 dias para fazer meu aparelho, continuou ele. Quero construí-lo inteiramente com minhas mãos. Vem ver-me depois de amanhã. E tu, que não me abandonaste, tu que não duvidaste de mim, tu cuja pena me defendeu, serás o primeiro a usufruir e a compartilhar do meu sucesso. Fui fiel com efeito. Quando passei pela portaria, a encarregada me chamou. Ah, senhor, disse-me ela, que grande desgraça, não é mesmo? Um homem tão bom, um verdadeiro filho da bondade, morrer tão depressa. Mas quem? O senhor Tillorier morreu agora mesmo. Infelizmente, ela dizia a verdade. Meu infeliz amigo fora atingido de morte súbita em seu laboratório. Que aconteceu à sua descoberta? Com ele não foi encontrado nenhum vestígio dos desenhos que me havia mostrado. Suas notas, se é que as deixou, foram igualmente perdidas. Teria resolvido o grande enigma que procurava? Só Deus o sabe. Deus que não lhe permitirá transmitir seu pensamento sublime ou louco, senão a um profano, incapaz de discernir o verdadeiro do falso, e, sobretudo, de se lembrar da teoria sobre a qual o inventor se baseava. Seja como for, hoje a condensação do ácido carbônico não passa de experiência curiosa que os professores raramente demonstram em seus cursos. Se Tillorier tivesse vivido mais alguns dias, quem sabe não seria o ácido carbônico modificado à face do mundo? Sam. Tillorier havia ou não achado o que buscava? Em todo caso, seria interessante saber o que a respeito ele pensava como espírito. 1. Evocação. Resposta. Eis-me alegre em vossa companhia. 2. Desejamos conversar convosco, porque pensamos que só teríamos a lucrar numa conversa com o espírito de um cientista, como fostes em vida. Resposta. O espírito de um sábio muitas vezes é mais elevado na terra do que no céu. Entretanto, quando a ciência for companheira da probidade, isto será uma garantia da superioridade espírita. 3. Como físico, vós ocupastes especialmente na procura de um motor para substituir o vapor, e pensáveis havê-lo encontrado no ácido carbônico condensado. Que pensais disso agora? Resposta. Minha ideia era de tal modo fixa neste assunto que sonhei na véspera de minha morte, ou, para ser mais exato, no momento de minha ressurreição espiritual. 4. Alguns dias antes de morrer, pensáveis ter encontrado a solução da dificuldade prática. Achastes realmente este meio? Resposta. Digo-vos que a superexcitação da imaginação me provocara um sonho fantástico, que enunciei desperto. Era, em termos exatos,
aquilo a que chamais loucura. O que eu tinha sonhado não era absolutamente aplicável. 5. Estáveis aqui quando foi lida a notícia que vos diz respeito? Resposta: sim. 6. Que pensais dela? Resposta: pouca coisa. Repouso no seio do meu anjo da guarda, porquanto minha pobre alma saiu bastante machucada de meu corpo miserável. 7. Apesar disso, poderíeis responder a algumas perguntas relativas às ciências? Resposta: sim, por um momento quero mesmo entrar no labirinto da ciência. 8. Pensais que um dia o vapor será substituído por outro motor? Resposta: este será ainda mais aperfeiçoado. Todavia, creio que no futuro a inteligência humana achará um meio de o simplificar ainda mais. 9. Que pensais do ar condensado como motor? Resposta: o ar condensado é um excelente motor, mais leve que o vapor e mais econômico. Quando se souber dirigir o seu emprego, terá mais força e, portanto, mais velocidade. 10. Que pensais agora do ácido carbônico condensado utilizado para tal fim? Resposta: eu ainda estava muito atrasado. Serão necessárias numerosas experiências e longos e difíceis estudos para se chegar a um resultado satisfatório. A ciência ainda tem tanto a fazer. 11. Dos diferentes motores de que se ocupam, qual deles julgais que triunfará? Resposta: o vapor agora, o ar condensado mais tarde. 12. Tornastes a ver Aragô? Resposta: sim. 13. Discutis entre vós as ciências? Resposta: algumas vezes as faculdades de nossa inteligência se voltam para os estudos humanos. Gostamos muito de assistir às experiências que são feitas. Mas, quando se volta ao céu, não se pensa mais nisso. E depois, como já vos disse, estou repousando. 14. Ainda uma pergunta por obséquio, mas muito séria. Caso não possais respondê-la por vós mesmo, tende a bondade de nos fazer assistir por um espírito mais competente. Sempre nos disseram que os espíritos sugerem ideias aos homens e que muitas descobertas têm essa origem. Mas como nem todos os espíritos sabem tudo e por isso procuram instruir-se, poderíeis dizer-nos se algum deles fazem pesquisas e descobertas no estado de espírito? Resposta: sim, quando um espírito chegou a um grau bastante avançado, Deus lhe confia uma missão e o encarrega de ocupar-se de tal ou qual ciência útil aos homens. É então que essa inteligência obediente a Deus busca nos segredos da natureza que Deus lhe permite entrever tudo quanto for necessário que ele aprenda para isso. E quando estudou bastante, dirige-se a um homem capaz de aprender aquilo que, por sua vez, pode ensinar. De repente, esse homem é torturado por um pensamento. Só pensa nele, fala dele a todo instante, sonha com ele todas as noites, ouve vozes celestes que lhe falam. Depois, quando tudo está bem desenvolvido em sua cabeça, este homem anuncia ao mundo uma descoberta ou um aperfeiçoamento. É assim que os homens, em sua maior parte, são inspirados. 15. Somos gratos pela gentileza das respostas e por terdes abandonado vosso repouso por alguns instantes para atender-nos. Resposta: pedirei a Deus que vele por vós e vos inspire. Nota: a senhora G, que algumas vezes vê os espíritos, descreve as impressões recebidas durante a evocação
de Tillaurie viu um espírito que julga ser o dele. 16. A São Luís. Poderíeis dizer-nos se realmente foi o espírito Tillaurie que a senhorita G viu? Resposta. Não é exatamente esse espírito que esta senhora acaba de ver. Mais tarde, seus olhos estarão habitados a discernir a forma do perispírito, e ela distinguirá os espíritos perfeitamente. No momento, é uma espécie de miragem. Nota. As perguntas complementares que seguem também foram dirigidas a São Luís. 17. Se os autores de descoberta são assistidos por espíritos que lhes sugerem ideias, como é que alguns homens creem inventar e nada inventam, ou só inventam quimeras? Resposta. É que são iludidos por espíritos enganadores que, achando seu cérebro aberto ao erro, deles se apoderam. Como se explica que o espírito escolha com tanta frequência homens incapazes de levar uma descoberta a bom termo? Resposta. São os cérebros desprovidos de previsão humana, os mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. O espírito não escolhe tal homem por ser incapaz. É o homem que não sabe fazer frutificar a semente que lhe é dada. 19. Mas então é a ciência que sofre com isso, e isto não explica por que o espírito não se dirige preferencialmente a um homem capaz. Resposta. A ciência não sofre, porquanto o que um esboça, o outro termina, e durante o intervalo a ideia amadurece. 20. Quando uma descoberta é feita prematuramente, obstáculos providenciais poderão opor-se à sua divulgação? Resposta. O desenvolvimento de uma ideia útil jamais é detido. Deus não o permitiria. É preciso que ela siga o seu curso. 21. Quando Papin, nota explicativa, Denis Papin, 1647-1714, inventor francês. Descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-lo e obtiveram-se resultados bastante satisfatórios, mas que ficaram no estado de teoria. Como se explica que tão grande descoberta ficasse adormecida durante tanto tempo, desde que se possuíam seus elementos? Não faltavam homens capazes de fecundá-la. Isso foi devido à insuficiência dos conhecimentos ou não era ainda chegado o momento da revolução que ela deveria operar? Resposta. Para a divulgação das descobertas que transformam o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer, como as espigas, cujo desenvolvimento o inverno não impede, apenas retarda. A ideia deve germinar durante muito tempo, a fim de eclodir no momento em que todos a solicitam. Dá-se o nome com as ideias morais, que primeiro germinam e somente se implantam quando chegam à maturidade. O Espiritismo, por exemplo, neste momento em que se tornou uma necessidade, será acolhido como um benefício, porque todas as outras filosofias já foram tentadas inutilmente para satisfazer as aspirações do homem. São Luís. O suicida da rua Quincapuá. Nota do tradutor. Com ligeiras modificações, Allan Kardec inseriu esta passagem em O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 5, sob o título de O Pai e o Conscrito. No ano passado, os jornais relataram um exemplo de suicídio consumado em circunstâncias especiais. Foi no começo da Guerra da Itália. Um pai de família, gozando de estima geral por parte dos vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar.
Impossibilitado de eximi-lo de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de isentá-lo dessa atividade, como filho único de mulher viúva. Essa morte foi uma prova para o pai ou para a mãe? Em todo caso, é provável que Deus tenha levado em conta o devotamento desse homem e que o suicídio não tivesse para ele as mesmas consequências que outros motivos acarretariam. A São Luís. Podereis dizer-nos se é possível evocar o espírito de quem acabamos de nos referir? Resposta. Sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. 1. Evocação. Resposta. Obrigado, sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Observação. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. 2. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever. Resposta. Sou indigno de escrevê-la. 3. Disseste que sofreis, compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar. Entretanto, o motivo que vos levou a este ato não provocou qualquer indulgência? Resposta. A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. 4. Podereis descrever-nos esta punição, dando o máximo de detalhes para a nossa instrução? Resposta. Sofro duplamente na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto o não possua, como sofre o operado à falta de um membro amputado. 5. Vossa ação teve por único motivo salvar o filho ou concorreram para ela outras razões? Resposta. Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Seis. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Resposta. Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Resposta. Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. 8. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. 9. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa evocação e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Resposta. Sim, obrigado. 10. A São Luís. Podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Resposta. Este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. Observação. Por sua ação, este homem talvez tenha impedido a realização do destino de seu filho.
Primeiramente, não é certo que fosse morto na guerra, e talvez essa carreira lhe fornecesse oportunidade de fazer algo que teria sido útil ao seu progresso. Sem dúvida, essa consideração não será estranha à severidade do castigo que lhe é infligido. Sua intenção certamente era boa, e isto lhe foi levado em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o mal seja sempre mal. Sem isso a favor da intenção, poderiam desculpar-se todos os malefícios, até mesmo matar, sob pretexto de uma boa intenção. Acredita-se, por exemplo, que seja permitido matar um homem que sofre sem esperança de cura pelo motivo de querer abreviar os seus sofrimentos? Não, porque assim agindo, abreviamos a prova que deve sofrer e lhe fazemos mais mal do que bem. Uma mãe que mata o filho na crença de que o envia diretamente ao céu será menos culpada porque o fez com boa intenção? Com base nesse sistema, justificaríamos todos os crimes que o fanatismo cego cometeu nas guerras de religião. Variedades. O prisioneiro de Limoges. O fato seguinte foi comunicado à sociedade pelo Sr. Achille R., um de seus membros, conforme carta de um de seus amigos de Limoges, datada de 18 de julho. Nesse momento, nossa cidade se ocupa de um fato interessante para os espíritas e que me apresso a fazer passar ao Sr. Kardec por vosso intermédio. Eu mesmo colhi as informações mais detalhadas junto às testemunhas em questão, isto é, na prisão em que se acha, no momento, o herói da aventura. Um soldado da primeira linha, chamado Malé, foi condenado a 1 mês de prisão por ter desviado a quantia de 3 francos que pertencia a um de seus camaradas. Sua pena expirará em 7 dias. O jovem militar perdeu um irmão de 19 anos, doméstico, há cerca de 8 anos, e desde 7 anos ele vê, ao menos de 4 em 4 dias depois da meia-noite, uma grande chama em meio à qual se destaca um cordeirinho. Esta visão o apavora, mas não ousa falar disso. Quando estava só na prisão, ficou ainda mais apavorado, suplicando ao carcereiro que lhe desse companheiros. Assim foram para junto dele 4 soldados do 2º Regimento de Caçadores Montados. A 1h da madrugada, tendo-se levantado, Malé, as 4 testemunhas também viram a chama e o cordeiro em suas costas. Como disse, a aparição se repete muitas vezes. O pobre rapaz fica tão aflito e tão desolado que chora e não mais se alimenta. O cirurgião-mor do regimento quis assegurar-se do fato por si mesmo, mas não ficou bastante tempo, pois a visão só ocorreu 1h30 após a sua saída. Um abade de Saint-Michel, o Sr. F., foi mais feliz, ao que parece, porquanto tomou notas. Visitá-lo-ei para lhe perguntar o que pensa a respeito. Mas não é tudo. Disse-me o carcereiro ter visto várias vezes a porta da prisão aberta pela manhã, embora a tivesse aferrolhado cuidadosamente na véspera. Aconselharam a Malé que interrogasse o cordeiro, o que fez na noite passada, e lhe foram respondidas estas perguntas, estas palavras, que recolhi textualmente de sua boca. Manda rezar um de profundis, nota 47, das profundezas, palavras iniciais da versão latina do Salmo 130, recitado nas cerimônias fúnebres e no ofício dos mortos. E missas, sou teu irmão,
não voltarei mais. Tal é a descrição exata dos fatos, eu os entrego ao Sr. Kardec para que faça o uso que julgar conveniente. Perguntas de um espírita de Sétif ao Sr. Oscar Cometan. A carta seguinte nos foi enviada por um dos nossos assinantes de Sétif, Argélia, onde há numerosos adeptos que recebem comunicações notáveis, com as quais já entretemos os nossos leitores. Senhor, o Senhor Dumas já vos falou de um fenômeno extraordinário que se passou há algum tempo com meu filho de 16 anos, portador de singular mediunidade. Cada vez que se faz uma evocação, ele adormece sem ser magnetizado. E em tal estado, responde a todas as perguntas que, por seu intermédio, são dirigidas ao espírito. Ao despertar, não guarda nenhuma lembrança. Chega até mesmo a responder em latim, inglês e alemão, línguas das quais não tem nenhum conhecimento. É um fato que muitas pessoas puderam constatar, e o afirmo sobre o que tenho de mais sagrado, mesmo ao Sr. Oscar Cometan. Tenho em mão um folhetim deste último, de 27 de outubro de 1859, em que está escrito: Mas em que acreditais? Talvez me pergunte o Sr. Allan Kardec. Eu, Senhor, não lhe perguntarei se crê em alguma coisa. Primeiro, porque isto pouco me importa, e depois, porque há homens que em nada acreditam. O Sr. Oscar Cometan apoia-se na autoridade de Voltaire. Nota 48. 1694-1778. Escritor e filósofo francês. Suas obras marcaram o nascimento do iluminismo francês e o início de sua luta contra as instituições, que não acreditava naquilo que sua razão não podia compreender. Está errado, porque, não obstante o imenso saber que Deus havia dado a Voltaire, há milhares de coisas hoje conhecidas e das quais sua razão jamais suspeitou. Ora, ao negar um fato cuja realidade não se deseja constatar, pergunto, em consciência, de que lado está o absurdo. Dirijo-me diretamente ao Sr. Oscar Cometan e lhe digo: admitamos não sejam os espíritos que nos falam, mas, então, dai-nos uma explicação lógica do fato que citei. Se o negais a priori, eu vos chamo ao tribunal da razão, que invocais. Se me surpreendeis em flagrante delito de mentira, concordo em pedir desculpas ou em passar por louco. Caso contrário, estou pronto a entrar em luta convosco no terreno dos fatos. Mas antes de entabular a discussão, perguntar-vos-ei. Primeiro, acreditais no sonambulismo natural e vistes indivíduos nesse estado? Segundo, vistes sonâmbulos no momento em que escreviam? Terceiro, vistes sonâmbulos respondendo a perguntas mentais? Quarto, vistes sonâmbulos respondendo em língua que lhes são desconhecidas? Preciso de um sim ou um não, puro e simples, a todas essas perguntas. Se for sim, passaremos a outra coisa. Se for não, encarrego-me de vos fazer ver e então podereis explicar-me a coisa à vossa maneira. Aceitai, etc. Courtois. Faremos as seguintes reflexões relativamente à carta acima. É provável que o Sr. Cometan não responda ao Sr. Courtois,
como não o fez a outras pessoas que lhe escreveram sobre o mesmo assunto. Se ele estabelece uma polêmica, sem dúvida seria no terreno do sarcasmo, terreno sobre o qual sempre diz a última palavra, e no qual nenhum homem sério gostaria de acompanhá-lo. Que o Senhor, Courtois, o deixe, pois na momentânea quietude de sua incredulidade, já que ela lhe basta e ele se contenta em ser matéria. Desde que só tem anedotas a opor, é que nada tem de melhor a dizer. Ora, como as anedotas não são razões, os olhos das pessoas sensatas é confessar-se vencido. O senhor Courtois labora em erro ao levar muito a sério as negações dos incrédulos. Os materialistas não acreditam sequer possuir uma alma e se reduzem ao modesto papel de fantoches. Como podem admitir espíritos fora deles quando não acreditam tê-los em si mesmos? Falar-lhes dos espíritos e de suas manifestações é, pois, começar por onde se deveria terminar. Não admitindo a causa primeira, não podem admitir as consequências. Dir-se-á, por certo, que, se têm raciocínio, devem ceder à evidência. É verdade, mas é precisamente esse raciocínio que lhes falta. Aliás, sabe-se muito bem, o pior cego é aquele que não quer ver. Deixemo-los, pois, em paz, porquanto suas negações não mais impedirão que a verdade se espalhe, como não impediram a água de correr. Ditados espontâneos e dissertações espíritas, recebidas ou lidas nas sessões da sociedade. Desenvolvimento das ideias. A propósito da evocação de Tillothier, médium Senhora Costel. Vou falar da necessidade de reunir elementos diversos do espírito para formar um todo. É uma ilusão comum acreditar que uma aptidão especial para se desenvolver necessite apenas de um estudo especial. Não, o espírito humano, como um rio, se avoluma com todos os afluentes. O homem não deve isolar-se em seu trabalho, isto é, pelo mais opostos contrastes deve fazer brotar a seiva das ideias. A originalidade é o contraste das ideias-mãe, é uma das mais raras superioridades. Desde a infância, ela é abafada pela regra absurda que rebaixa todos os espíritos ao mesmo nível. Vou explicar minha ideia. Tillothier, que acabam de evocar, era um inventor apaixonado, uma inteligência ativa, mas se havia limitado à esfera da invenção, isto é, na ideia fixa. Jamais se postava à janela para ver passar as ideias dos outros. Assim, ficou prisioneiro de sua própria mente. O gênio flutuava ao seu redor, mas, encontrando todas as saídas fechadas, deixou a loucura, sua irmã, penetrar e invadir o local tão bem guardado. E Tillothier, que teria deixado um nome imortal, vive apenas na lembrança de alguns sábios. Georges, espírito familiar. Mascaradas humanas. Médium, senhorita Youette. Falarei da necessidade singular que têm os melhores espíritos de imiscuir-se sempre nas coisas que lhes são mais estranhas. Por exemplo, um excelente comerciante não duvidará um instante de sua aptidão política, e o maior diplomata porá o amor próprio na decisão das coisas mais frívolas. Esse defeito comum a todos e a todas não tem outro móvel senão a vaidade, e só esta tem necessidades artificiais. Para a toilette,
para o espírito, para o próprio coração, ela busca antes de tudo o que é falso. Vicia o instinto do belo e do verdadeiro. Leva as mulheres a desnaturar sua beleza. Persuade os homens a buscar precisamente o que lhes é mais prejudicial. Se os franceses não tivessem esse defeito, uns seriam os mais inteligentes do mundo e outras as mais sedutoras Evas conhecidas. Não tenhamos, pois, essa absurda fraqueza. Tenhamos a coragem de ser nós mesmos, de levar a cor do nosso espírito como a dos nossos cabelos. Mas os tronos ruirão, as repúblicas se estabelecerão, antes que um francês leviano renuncie às suas pretensões de gravidade e uma francesa às suas pretensões de firmeza. Mascarada contínua, em que cada um veste a roupa de outra época ou simplesmente a de seu vizinho, mascarada política, mascarada religiosa, em que, arrastados pela vertigem, todos vós buscais loucamente, não encontrando nesse tumulto nem vosso ponto de partida, nem o vosso objetivo. Delfim de Girardin. O saber dos espíritos. Médium Senhorita Youette. No estudo do espiritismo, há um erro muito grave que se propaga cada dia mais e que se torna quase o móvel que faz os outros virem a nós. É o de nos julgarem infalíveis em nossas respostas. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver, tudo prever. Erro. Certamente, não mais estando nossa alma encerrada num corpo material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço. Os sentidos dessa alma tornam-se mais apurados, mais desenvolvidos. Vemos e ouvimos melhor, mas não podemos saber tudo, estar em toda parte, porque não temos o dom da ubiquidade. Que diferença, pois, haveria entre nós e Deus se nos fosse permitido conhecer o futuro e anunciá-lo com precisão? Isto é impossível. Sabemos mais que os homens, certamente. Algumas vezes podemos ler no pensamento e no coração dos que nos falam, mas aí se detém a nossa ciência espírita. Corrigi-vos, pois, da ideia de nos interrogar unicamente para saber o que se passa em tal ou qual parte do vosso globo, em relação a uma descoberta material, comercial, ou para serdes advertidos do que acontecerá amanhã nos negócios políticos e industriais. Haveremos sempre de vos informar sobre o nosso estado, sobre nossa existência extracorpórea e sobre a bondade e a grandeza de Deus. Enfim, sobre tudo quanto possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Mas não nos pergunteis o que não podemos ou não devemos dizer. Chanin. Origens. Médium Senhora Costel. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Assim se anuncia no Evangelho de São João, isto é, no começo estava o princípio, e o princípio era Deus, o Criador de todas as coisas, que não hesitou mais na formação do homem que na do globo. Ele o criou tal qual é hoje, dando-lhe, ao sair de suas mãos, o livre-arbítrio e o poder de progredir. Disse Deus ao mar: não irás mais longe. Ao contrário, falou aos homens, mostrando-lhes o universo. Tudo isso é vosso. Trabalhai, desenvolvei, descobri os tesouros em germe, semeados por toda parte. No ar, nas ondas, no seio da terra. Trabalhai e amai. Não duvideis de vossa origem divina.
ela é direta. Não sois os frutos de uma lenta progressão. Não passastes pela fieira animal. Positivamente, sois filhos de Deus. Então, de onde provém o pecado? O pecado foi criado por vossas próprias faculdades, delas sendo o avesso e o exagero. Não houve um primeiro homem, pai do gênero humano, assim como não houve um sol para iluminar o universo. Deus abriu sua mão, sua grande mão, e com a mesma profusão espalhou a raça humana sobre os mundos, como as estrelas nos céus. Espíritos animados por seu sopro logo revelaram sua existência aos homens, muito antes dos profetas que conheceis. Outros enviados desconhecidos haviam esclarecido as almas ignorantes de si mesmas. Simultaneamente com os homens foram criados os animais, sendo estes dotados de instinto, mas não de inteligência progressiva. Assim, conservaram os tipos primitivos e, salvo a educação individual, são os mesmos do tempo dos patriarcas. Os cataclismos dos dilúvios, porquanto não houve um só, mas vários, fizeram desaparecer raças inteiras de homens e animais. São consequências geológicas que ainda vos ameaçam. Os homens descobrem, mas nada inventam. Assim, as crenças mitológicas não eram meras ficções, mas revelações de espíritos inferiores. Os sátiros, os faunos, eram espíritos secundários que habitavam os bosques e os campos, como ainda o fazem hoje. Era-lhes permitido, então, manifestar-se mais a miúde aos olhos dos homens, porque o materialismo não estava depurado pelo cristianismo, nem pelo conhecimento de um Deus único. O Cristo destruiu o império dos espíritos inferiores para estabelecer o do espírito sobre a terra. Isto é a verdade que afirmo em nome de Deus Todo-Poderoso. Lázaro. O futuro. Médium Senhor Cole. O Espiritismo é a ciência de toda a luz. Feliz da sociedade que o puser em prática. Somente então a idade de ouro, ou melhor, a era do pensamento reinará entre vós. E não penseis que por isso tereis menos compensações terrenas. Muito ao contrário, tudo será felicidade para vós, porque nesse tempo a luz vos fará ver a verdade sob um clarão mais agradável. O que os homens ensinarão não será mais essa ciência capciosa que vos faz ver sob a máscara enganadora do bem geral, ou de um bem por vir, no qual, muitas vezes, os próprios mestres não têm nenhuma confiança. A mentira e a cupidez, a vontade de tudo ter em proveito de uma seita, e algumas vezes até em proveito de um só. Por certo, os homens não serão perfeitos, mas então o falso será tão restrito, os maus terão tão pouca influência que serão felizes na sua minoridade. Nesses tempos, os homens compreenderão o trabalho e todos alcançarão a riqueza, porque não desejarão o supérfluo, senão para fazer grandes obras em proveito de todos. O amor, esta palavra tão divina, não mais terá a acepção impura que lhes atribuís. Todo sentimento pessoal desaparecerá ante esse ensinamento tão suave, contido nestas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Chegados a esta crença, todos sereis médiuns, desaparecerão todos os vícios que degradam vossa sociedade. Tudo se tornará luz e verdade.
O egoísmo, este verme roedor e retardador do progresso, que asfixia todo sentimento fraterno, não terá mais domínio sobre as vossas almas. Vossas ações não mais terão por móvel a cupidez e a luxúria. Amareis vossa mulher, porque ela terá uma alma boa e vós quererá, e em vós divisando o homem escolhido por Deus para proteger sua fraqueza. Ambos vos auxiliareis a suportar as provas terrenas e sereis os instrumentos votados à propagação de seres destinados a melhorar-se, a progredir, a fim de chegarem a mundos melhores, onde por um trabalho mais inteligente ainda havereis de alcançar o nosso supremo benfeitor. Ide, espíritas, perseverai, fazei o bem pelo bem, desprezai suavemente os gracejadores. Lembrai-vos de que tudo é harmonia na natureza, que a harmonia está nos mundos superiores e que, malgrado certos espíritos fortes, tereis também a vossa harmonia relativa. São Luís. Eletricidade espiritual. Médium Senhor Didier Filho. O homem é ao mesmo tempo um ser muito singular e muito fraco. Singular no sentido de que, em meio aos fenômenos que o cercam, nem por isso deixa de seguir o seu curso ordinário, espiritualmente falando. Fraco porque, depois de ter visto e admirado, sorri porque seu vizinho sorriu e não pensa mais naquilo. E notai que aqui falo não dos seres vulgares, sem reflexão, sem conhecimento. Não, falo de gente inteligente e, na maioria, esclarecida. De onde vem esse fenômeno? Porque, refletindo bem, é um fenômeno moral, pois que o espírito começou a agir sobre a matéria pelo magnetismo e a eletricidade. A seguir, entrou no próprio coração do homem, e este não o percebe. Estranha cegueira. Cegueira não produzida por uma causa estranha, mas voluntária, oriunda do espírito. Em seguida, vem o espiritismo, produzindo uma comoção no mundo, e o homem publicou livros muito sábios, dizendo: é uma causa natural, é simplesmente a eletricidade, uma lei física, etc. E o homem ficou satisfeito. Mas crede o homem ainda terá muitos livros para escrever antes de poder compreender o que se acha escrito no livro da natureza, o livro de Deus. A eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito, não pôde o homem ainda definir. Por quê? Sabei-o, só podereis defini-la pelo magnetismo, essa manifestação material do espírito. Por ora, só conheceis a eletricidade material. Mais tarde, conhecereis também a eletricidade espiritual, que mais não é que o reino eterno da ideia. Lamennais. Desdobramento da comunicação anterior. Primeiro, teríeis a bondade de dar-nos alguns esclarecimentos sobre certas passagens de vosso último ditado que nos parecem um pouco obscuras? Resposta: farei o que me for possível no momento. 2. Dizeis: a eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito. Esta frase não nos parece muito clara. Teríeis a bondade de expô-la mais detalhadamente? Resposta: explico-me assim, da maneira mais simples que posso. Para vós, o tempo existe, não é mesmo? Mas não existe para nós. Assim, defini a eletricidade.
Essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, porque esta parte do tempo de que outrora vos devieis servir para vos comunicardes de um a outro extremo do mundo, esta porção do tempo, digo eu, não existe mais. Mais tarde virá a eletricidade, que não será outra coisa senão o pensamento do homem transpondo o espaço. Com efeito, não é a imagem mais compreensível entre o finito e infinito, o pequeno meio e o grande meio? Quero dizer, em síntese, que a eletricidade suprime o tempo. 3. Mais adiante dizeis, não conheceis ainda senão a eletricidade material. Mais tarde conhecereis também a eletricidade espiritual. Por isso, entendeis os meios de comunicação de homem a homem por via mediúnica? Resposta. Sim, como progressos médios, outra coisa virá mais tarde. Daí aspirações ao homem. A princípio ele adivinha, depois vê. Instrução prática sobre as manifestações espíritas. Esta obra está inteiramente esgotada e não será reimpressa. Será substituída pelo novo trabalho, neste momento no prelo, muito mais completo e que seguirá um outro plano. Nota do tradutor. Allan Kardec faz referência ao Livro dos Médiuns, que seria lançado em 1861. Allan Kardec.